Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, pessoal do Facebook. Nós estamos fazendo uma live simultânea no Facebook e no Instagram. É com muita alegria que eu recebo todos vocês que estão chegando agora. Elaine, seja bem-vinda. Que o tema dessa noite, ele é muito pertinente e ele é muito importante, porque nós vamos falar sobre a era digital e a psicologia no meio de tudo isso, né? Onde que a psicologia pode nos ajudar. Nós sabemos que agora, né, nesse período de pandemia, muitas coisas estamos vivenciando. Eu brinco que falo que nesse momento a roda, ela ainda não foi inventada, porque nós estamos vivendo coisas que há muito tempo, em todo o decorrer da história, né, tirando a gripe espanhola, nós vivemos uma situação tão difícil e tão atípica na história das nossas vidas, né? Para quem não me conhece, eu sou a Vânia. E o nosso convidado hoje é o Wagner Almirão, é o psicólogo, ele é psicólogo e professor. E essa live, ela tem por objetivo alcançar todas as pessoas que estão envolvidas digitalmente. Nós temos aqui na nossa live o Marcos, seja bem-vindo, Marcos, boa noite, a Marcilene, já chegou aqui, a Eutália, o Maurício, a Eliane, o Wagner já está aqui com a gente, a Elaine também está aqui. Vamos aguardando, né? Enquanto o pessoal está chegando agora, que o Wagner já está presente com a gente. A Elaine também está aqui. O Marcos, oi Marcos, tudo bom? Como que tá Cascavel? Agora, que o Wagner pessoal já está presente com a gente. Todo mundo aqui junto com a gente. O Marcos, oi Marcos, tudo bom? Pessoal do Facebook, sejam todos bem-vindos. Já começamos aqui ao vivo. Jaqueline, ô cunhada, boa noite. Pati, Ana Cássia. Já começamos aqui. O Marcos está falando que em Cascavel tá frio. Olha, aqui tá ventando muito. Boa noite. Mas não está frio, né, gente? O calor aqui de Londrina, como sempre, presente. A Deise, a Mirna, pessoal chegando. Mas não está frio, né, gente? O calor aqui de Londrina. Que bom tê-los aqui. Oi, Mari. Olha, Kendall Terapias. Pessoal, vocês não têm noção o que é as terapias do Kendall. Oi, Mari. Eles têm atendimento de massagem e cílios que vocês precisam conhecer, viu? São maravilhosos. Estou com eles há mais de 5 anos. Professora Rita, Ritinha, a Paty está falando que está mesmo frio em Cascavel, que o irmão dela mora lá. Estou com eles há mais de 5 anos. Professora Rita, recebemos Ritinha, o pessoal aqui. Eu vou chamar o Wagner. Vou aceitar o convite do Wagner. Wagner, você já fez o convite aqui para eu te aceitar? O pessoal aqui, eu vou chamar o Wagner. Estamos recebendo nosso amigo, porque nós estávamos conversando agora há pouco. Seja bem-vinda, Adriana, que saudade. Oi, Wagner. Oi, Wagner. Boa noite. Vânia, tudo bem? Boa noite. É uma alegria estar aqui com você de novo, viu? Ah, eu que o diga, né? Sempre podemos aprender mais, né? Com certeza. E hoje o assunto é tão importante, tão pertinente à nossa realidade, né, Wagner? Só que assim, Wagner, o pessoal que está entrando, tanto do Instagram quanto do Facebook, algumas pessoas não te conhecem. Então eu vou te apresentar, tá? Eu vou falar um pouquinho de quem é Wagner Almirão. O Wagner, ele é educador musical, ele é psicólogo, pedagogo e psicopedagogo. Ele é professor de educação infantil e ele atua em clínica de psicologia de adultos e crianças. E professor da rede municipal também de Londrina, né? Wagner, você tem muitas experiências, né?
enquanto professor, enquanto psicólogo. A Elaine Lepedro está falando que você é show, a Roseli acabou de entrar, a Deise falou que muito legal. E Wagner, eu queria comentar com vocês que nós estávamos, antes de iniciar essa live, nós estávamos falando sobre o dia a dia, né, da educação, os rumos da educação, como tem andado. E nesse mês de setembro, que nós não podemos deixar de falar, que é o mês em lembrança, né, em memória, assim, que nós temos que ter um destaque maior ao suicídio, né, as situações de suicídio que acontecem no mundo todo. E para quem não sabe, essa história começou no mês de setembro por uma situação muito triste que aconteceu nos Estados Unidos com um rapaz chamado Mike. Ele estava para completar 18 anos e ele comprou um Mustang amarelo. E ele estava muito feliz, aparentemente, a família estava acompanhando ele reformar o Mustang dele, para ele poder completar os 18 anos e poder, né, dirigir o seu Mustang novo. E eis que numa bela noite, a família, uma noite de terror, na verdade, né, a família encontra o Mike com um tiro e com uma mensagem para a família pedindo perdão. Então, no velório do Mike, as pessoas, né, devido ao Mustang amarelo, as pessoas entenderam que o Mike precisava de ajuda. E essa ajuda que o Mike precisava ser estendida a mais pessoas que não falavam de suas dores e precisavam de ajuda. Então, e foi aonde que foi instituído no mês de setembro, né? E aí eles entregavam fitas amarelas, oferecendo ajuda a quem quer que precisasse. Então, nós temos uma história muito triste, real, que aconteceu, onde é lembrado no mês de setembro, né? Para que nós possamos ter um olhar diferenciado. E dentro desse olhar diferenciado, falando de suicídio, nós temos outros sintomas que se apresentam, né, Wagner? Que é a depressão, entre outras tantas coisas que nós vamos conversar sobre isso, né? Eu quero agradecer as pessoas que estão entrando aqui. Quero dizer para vocês que o assunto hoje diz respeito a todos nós. Né? E eu estava conversando com o Wagner, e nesse bate-papo gostoso, né, Wagner? Que nós estávamos. Uma delícia. Eu estou falando rapidamente, eu vou deixar o Wagner falar e contar a experiência dele. Eu estava falando para o Wagner que é muito importante que a cidade de Londrina tenha uma equipe multidisciplinar. Né? O Wagner Santos está falando, o Wanderson está falando que você é sempre muito prestativo e sábio. Eu concordo plenamente. E voltando lá, né, falando da equipe multidisciplinar, nós não temos a nossa rede municipal e na rede pública, né, como em geral. E é tão importante porque é um olhar diferenciado. Aí o Wagner estava contando da história dele, que ele teve essa experiência, né, Wagner? Conta um pouquinho pra gente como que foi a sua experiência na cidade que você foi, passou num concurso e você vivenciou tudo isso que nós estamos comentando aqui. Vânia, eu durante 7, quase 8 anos da minha vida, eu morei numa outra cidade, né? E lá a gente tinha um trabalho multidisciplinar com a Secretaria de Educação, então eu era funcionário público, e eu trabalhava especificamente com as escolas, né? Então, eu atendia, eram cerca de 12 escolas no município, era um município pequeno, mas eu atendia todas as escolas e eu fazia, além da avaliação, né, para as dificuldades de aprendizagem e tantas outras coisas, mas a gente acabava atendendo de tudo, né? E aí, ali, a gente ia encaminhando para onde fosse necessário. Se era médico, se era CAPS, se era CRAS, se era conselho tutelar, enfim. Aí a gente ia fazendo os encaminhamentos, né? Lá tinha uma fono, uma psicopedagoga e uma professora que daí trabalhava especificamente com deficiente visual,
né? E sem contar que daí a gente tinha todo o apoio da secretaria, tinha as professoras que trabalhavam nas salas de recursos, tal, mas eu passava pelas 12 escolas toda semana, todo dia, né? Todo o meu trabalho era com essas 12 escolas ali, que era uma delícia de fazer. E, nossa, cresci muito nesse tempo, porque foi um momento de aprendizagem mesmo, de estar com as crianças que têm dificuldades e ver uma realidade que era muito diferente da que eu vinha. E Wagner, é possível ter uma equipe multidisciplinar, porque você estava me contando que tinha 13 mil habitantes na cidade e você atendia Isso, todas as mais ou escolas? menos. Isso, eu atendia todas as escolas municipais, né? E é possível ter uma equipe multidisciplinar, sim. Nós conseguimos fazer isso. Dá trabalho, não vou falar que é super simples, não, mas é possível e dá super certo, né? Então, eu vivi essa experiência lá e foi muito boa. E eu vejo assim, né? E como você falou, como é possível, nesse momento que nós estamos vivenciando essa pandemia, né? Voltando lá no início, quando nós falamos. Oi, professora Adriana, seja bem-vinda, boa noite, Rosângela. Todo mundo que está aqui, sejam todos bem-vindos. O nosso bate-papo é muito importante, porque nós estamos vivenciando, que quando se fala em suicídio, nós lembramos da palavra silêncio, né? Muitas coisas estão acontecendo no silêncio das casas, no silêncio das famílias. E uma equipe multidisciplinar hoje, na nossa rede, faria toda a diferença. Por Nossa, quê? e como? E Porque como, né? E assim, porque a gente sabe, né, Wagner, quantos casos que estão acontecendo. Eu tenho uma amiga, não sei se ela entrou na live, a Ana, ela contou que na rede estadual, só esse mês passado, ela teve notícia de dois adolescentes que tentaram suicídio que são alunos da escola. Então, imagine a situação que essa escola e o apoio que essa escola precisa de um profissional específico para isso. Porque todos nós queremos aconselhar, queremos ajudar, mas nós precisamos de profissionais específicos nessa área. Não é verdade, Wagner? Sabe, Vânia, às vezes as pessoas acham que o papel do psicólogo dentro da escola é só fazer avaliação, né? Ele só vai detectar os problemas de aprendizagem, se tem autismo, se é TDAH, enfim, né? E não é. Esse, na verdade, é um papel importantíssimo, mas o papel do psicólogo ele é muito mais amplo, porque você vai sair das dificuldades e você vai encontrar das dificuldades de aprendizagem e vai encontrar o que está acontecendo dentro da casa daquele aluno, que muitas vezes ele não conseguiu falar para ninguém e ele foi até a professora, falou alguma coisa lá e essa professora consegue já, num passo pequeno, levar para um psicólogo que vai ativar as outras áreas da rede, né? Então, seria importantíssimo a gente ter esse psicólogo dentro da sala, dentro da escola hoje. Como ainda não temos, né? Temos o professor aí que vai escutando e vai tentando correr atrás, né? Mas seria importantíssimo ter um psicólogo em cada escola. É um sonho, né? Eu sei que é difícil isso, mas seria importantíssimo. Ó, Marisa está falando, sejam todos bem-vindos, Simone, Marisa, Érica. Precisamos de uma equipe para dar suporte para nós, professores, também. Com certeza, como é importante escutar o professor, né? Não só agora na pandemia, em todos os tempos, porque o professor ele tem muitas angústias, né? Quantas vezes você encontra o colega e fala, ele olha para você e fala assim, eu queria ajudar aquela criança, mas o que eu faço? Né? Então, isso vai somando, isso vai ficando no coração desse professor e ele precisa pôr isso para fora. Então, uma equipe que desse suporte para o professor também seria, assim, primordial hoje para as nossas escolas. Mas eu penso que isso é possível sim, sabe? Precisa se criar projeto de lei para instituir isso nas escolas. A Angélica está falando que precisamos muito de psicólogo na escola, ainda mais quando retornarmos após essa pandemia. Eu concordo plenamente no que ela falou, inclusive, voltando para o nosso tema, é uma pergunta da própria Angélica que ela fez para você, Wagner. Só um minutinho aqui.
Me empolguei aqui, perdi a pergunta. Ó, a pergunta é a seguinte: na sua opinião, a tecnologia aproximou ou distanciou as pessoas? Olha, eu vou falar para você o seguinte, que a tecnologia, ela não aproximou, tá? Ela ajudou, mas ela não aproximou. Então, ela facilitou o contato, né? Por exemplo, eu tenho um primo muito querido que mora lá em Minas Gerais. Não é todo dia, não é toda hora que eu consigo falar com ele, né? Mas, por conta das redes sociais, então, a gente consegue chegar até ele mais fácil, né? Mas isso não substitui o contato físico, né? Então, a tecnologia, ela facilita, sim, mas ela não consegue substituir o contato, porque às vezes a pessoa não precisa falar, ela quer um abraço, né? Ela quer um aperto de mão, e pela internet a gente não consegue, né? Por mais que tenha figurinhas, tem de tudo, né? Mas falta isso, né? E o ser humano, ele não nasceu para ser isolado. Ele nasceu para aglomerar mesmo, né? Ele gosta de aglomeração, tá? A gente não pode agora, mas quando puder, todo mundo vai aglomerar de novo, né? E a tecnologia, se a gente ficar só atrás da câmera, isso não vai adiantar, porque o ser humano não vai dar conta de viver sozinho atrás de uma tela. Verdade. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Poderiam falar um pouco sobre os padrões que estão sendo reforçados cada vez mais pela facilidade ao acesso à tecnologia? Podemos falar, né? Olha, a informação hoje ela chega muito fácil para todos nós, né? Principalmente para os pequenos, que, vamos pensar assim, né? Eu não sou tão velho assim, mas quando eu tinha 5, 6 anos de idade, a gente malemar assistia televisão, não é verdade? Então, e a televisão já ditava regras, já ditava modas, por exemplo, né? Agora, pensa numa criança de 3, 4 anos que mexe no celular, que entra no YouTube, que entra nas redes sociais, né? E eles têm tanta facilidade que, às vezes, eles conseguem fazer coisas que eu não consigo, né? E aí, isso vai ditando padrões, né? Isso vai mostrando realidades para eles que eles vão querer imitar, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com a internet, sim. Ela é maravilhosa, ela ajuda demais, mas a gente precisa saber dosar, porque tem muitos riscos também, né? Então, é importante pensar nisso. Verdade, Wagner. Olha, o pessoal quer agradecer a presença de todo mundo que está aqui. A Ivete, a Adriana, a Dona Maria, a Zuleika, a Deise, a Fátima. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Mas eu quero agradecer a todos e dizer para vocês que hoje eu selecionei perguntas que vocês gostariam de fazer e eu tentei captar a mensagem de vocês para poder fazer as perguntas para o Wagner, porque eu também sou professora, eu estou diretora, mas há 31 anos na educação, uns 22 anos dentro de sala de aula, fiquei um pouco na supervisão, fiquei 5 anos, e depois fiquei 9 anos na direção. Então, é tempo aí de muita experiência e muita vivência, mas só quem está vivendo hoje, que é os professores, os alunos, as famílias, que sabem do que essa era, né, que não é de agora, ela já está acontecendo, a tecnologia tem influenciado a vida. Então, uma pergunta em 3, tá, Wagner? E eu gostaria que você pudesse nos ajudar. A era digital nos trouxe muitas possibilidades tecnológicas, positivas e negativas, como você mencionou. Uma preocupação que destacamos é o abandono digital. Eu quero mencionar que essa semana saiu na Folha de Londrina uma matéria falando sobre o abandono digital e suas consequências, né? É um fato real que está acontecendo no momento. O que é e como acontece o abandono digital? Como podemos evitá-lo, já que muitas vezes acontece ao nosso lado sem que nós pudéssemos nos dar conta? Vânia, primeiro a gente precisa pensar assim, ó, o abandono digital,
ele acontece quando o pai e a mãe, eles negligenciam o que está acontecendo na internet e que o filho está acessando, tá bom? Então, isso seria o abandono, né? Aí, vamos pensar assim, ó. Esse pai, ele não prestou atenção, ele deixou o filho entrar na internet, ele não quis mais saber o que estava acontecendo, ele simplesmente deu lá o celular para o filho e falou, Tó, se vira, ou deu o computador e falou, Tó, se vira, tá? Isso é o abandono digital, teoricamente falando, né? Então, e é um risco muito grande. Eu tive pesquisando alguma coisa sobre isso depois que eu li a matéria, e eu vi que tem hoje até leis que falam disso, né? Que os pais, eles tem que estar atentos ao que o filho está fazendo na internet. Tá? Então, se o filho é responsabilidade sua, você tem que cuidar também do que ele faz na vida dele, na vida virtual dele. Tá? Porém, muita gente tem usado a internet como uma babá, né? Como um cuidador. Então, esse é um outro risco. Então, quantas vezes a gente viu assim, né? Preciso limpar a casa, né? Dá o celular para o menino, que enquanto ele está no YouTube, eu consigo limpar a casa, né? Perfeito. Se for uma meia horinha ali para você dar uma varridinha na casa, tranquilo. Mas, às vezes, essa meia horinha se estende para um dia inteiro, né? E aí essa criança, ela fica ali vidrada, ela pode, sim, se viciar nisso, tá? Então, ela vai entrar nisso de cabeça. E a mãe e o pai, é lógico, deixam a criança lá na internet e vão viver a vida deles. Não deixa de ser um abandono, tá? Então, eles confiam o filho deles ao cuidado da internet, que, na verdade, vai apresentar de tudo. E isso é muito perigoso, como a gente falou antes, tá? Então, existe essa outra maneira de encarar o abandono digital, né? Que é deixar uma criança ou um adolescente o tempo inteiro como se ela estivesse sob os cuidados da internet. Tá? Então, a gente precisa pensar muito bem nisso, certo? Então, eu tenho que fiscalizar, eu tenho que saber quem está falando com o meu filho, o que eles estão falando, né? Vira e mexe, a gente vê alguma coisa aí de desafios, né? Essas coisas. Que desafio é esse, né? Que risco o meu filho está correndo? Então, não é porque ele está diante do computador que ele está completamente seguro. Pelo contrário, muita coisa ruim pode acontecer com ele. Se nós adultos corremos riscos quando estamos na internet, imagina uma criança ou um adolescente que não sabe se defender. Tá? Então, é esse o cuidado que a gente precisa ter hoje com os nossos filhos diante da internet. E, agora, existe um tempo para ficar na frente do computador, né? Vai depender muito, eu costumo falar assim, vai depender muito da criança e da família, né? Tem criança que fica bastante tempo no computador, mas consegue se relacionar com a família, consegue sair para brincar, né? Outras, elas ficam tanto tempo que elas se esquecem até de comer. Né? Então, é aí que a gente entra no tal do abandono. Se eu deixei lá e não me atentei que o meu filho não comeu direito, que o meu filho não se exercitou, que o meu filho não estudou, né? Eu deixei ele de lado, eu estou abandonando ele. Né? Então, eu preciso tomar esse cuidado também. É verdade, olha, o pessoal está falando tanto do Facebook aqui, concordando, né? Temos que estar a Débora está falando que temos que estar atentos às nossas crianças. A Inês está falando que é muito perigoso usar as mídias sociais para ocupar o tempo das crianças, que o brincar acaba ficando esquecido. Então, assim, é muito sério. É muito sério, como você falou, usou a expressão. O celular está ficando como um instrumento, uma babá das crianças, só que é uma babá que ninguém conhece, nem sabe o que pode trazer de informação para os nossos responsabilizados, né? Então, partindo desse assunto, eu tenho uma outra pergunta também para nós darmos continuidade, porque é algo novo
nós não sabemos como lidar, mas nós precisamos sim prevenir, porque lá na frente, porque essa geração que está se formando agora vai ser responsabilidade de todos nós. E vai sobrar para todo mundo, né? Então, vamos cuidar disso. Ó, a pergunta tem uma pessoa, a Yolanda está falando que o cuidado precisa ser intenso, que eles estão atacando muito, né? Então, voltando lá que nós falamos do suicídio, da depressão, muitas vezes você vê uma criança na frente do celular, mas você não sabe o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Né? A Jana está falando que, infelizmente, é uma realidade mais presente na nossa vida. Podemos perceber em casa, nas ruas, as pessoas estão conectadas com o mundo e desconectadas entre si, de forma presencial. É real, que ela muito boa a sua contribuição, viu, Jana? Porque nunca estivemos tão próximos e tão distantes, né, Wagner? Com certeza. E eu quero te fazer a pergunta, né? Como monitorar ou controlar o acesso à tecnologia respeitando a privacidade dos adolescentes? Porque nós sabemos que o nosso público que assiste a nossa live é variado, nós temos crianças, mas temos também adolescentes e também nós adultos, né? Porque muitas vezes, pego o celular, vou ver uma mensagem, aí entra outra mensagem, eu já entro naquela mensagem, já passo para outra mensagem e saio do foco. E a hora que eu vejo que, em vez de ser 5 minutos, eu já estou 15 minutos envolvida num contexto e acabo saindo da minha realidade e dos objetivos que são propostos naquele momento. Então, eu queria que você respondesse para a gente. Ô, Vânia, então é o seguinte, para monitorar, primeira coisa que eu tenho que fazer é ter um diálogo com o meu filho, né? Não adianta nada eu querer ficar atento a tudo que está acontecendo no celular dele se eu não converso com ele, certo? Às vezes chega lá na clínica um pai ou uma mãe que fala assim, meu filho é adolescente e eu preciso monitorar o que ele está vendo na internet, né? Começar agora é mais difícil. Por quê? Porque ele já tem um histórico de que não se conversava em casa, ninguém estava dando muita orientação, né? O celular foi dado para ele, deixaram na mão dele, agora você querer pegar esse celular para ver o que está acontecendo é mais difícil. O adolescente ele vai ter aquela coisa de querer bater mais de frente com você, né? Então, na verdade, é preciso, né, monitorar, não pode deixar sem, porém, isso tem que acontecer desde pequenininho, né? É na conversa, com quem está falando, o que está acontecendo. Eu tenho uma menina de 10 anos, né? E eu monitoro, e a minha esposa também, a gente monitora o celular dela o tempo inteiro, né? Já escutei muitas críticas, tem 10 anos, não precisava de ter celular ainda, né? Talvez sim, talvez não, né? Mas o importante é o que eu estou fazendo com ela. Então, por exemplo, outro dia chegou no WhatsApp dela uma mensagem de uma pessoa que ela não conhecia, né? A primeira coisa que ela fez, ela veio correndo, pai, tem uma mensagem aqui, né? E me mostrou a mensagem e juntos, olha só, o detalhe, tá? Juntos, nós fomos mexendo no celular para descobrir quem era a pessoa, o que queria, né? E aí a gente descobriu que foi apenas um engano, tá? Mas assim, percebe que ela trouxe, né? Por que ela trouxe? Porque ela sabe que a gente acompanha a vida dela, né? Que ela não está solta por aí, que ela pode fazer o que ela quer. Ela não pode, né? Ela é a minha responsabilidade, ela está sob a minha responsabilidade ainda, está sob a responsabilidade da minha esposa, então nós é que temos que ter esse cuidado. Só que isso foi falado e feito desde pequeno. Então, agora é mais fácil, né? Vira e mexe, ela chega na gente e fala, pai, posso instalar tal jogo? Né? Pai, eu queria instalar esse aplicativo, né? Se eu não conheço, eu falo para ela assim, primeiro, vamos ver o que é isso? Deixa eu ver, né? Eu estou dando o meu exemplo porque eu acho que eu estou tendo um bom resultado, vamos dizer assim, né? Se fosse um resultado ruim, também ia falar para vocês, não façam porque deu errado, né? Mas assim, estou tendo um bom resultado. Por exemplo, ela adora aquele tal de TikTok, né?
é o dia inteiro no tal do TikTok. Não é só ela grava, não, hein? Tem gente aqui nessa live que está viciada no TikTok, que eu sei. Pois é, né? Mas é legal, é gostoso para você se divertir, né? Só que assim, eu instalei para ela eu falei para ela, eu deixo você ter, tá? Só que eu quero ver o que você está postando o tempo inteiro. Então eu fiz um TikTok para mim, para estar conectado direto com ela para ver o que ela está postando. Então, às vezes antes de dormir eu entro e falo, opa, o que ela postou hoje? Né? E já teve algumas vezes que eu precisei chegar nela e falei assim, falar para ela, olha, você postou tal coisa, isso não condiz com a nossa realidade, não gostei disso, eu acho que é melhor a gente tirar, né? Até porque às vezes expõe demais, né? Então, aí conversando com ela, ela mesma já chegou e já tirou. Tá? Então, assim, percebe que não é só pegar o celular e falar assim, eu quero ver o que tem aí dentro, né? É estar em comunhão com essa criança, estar conversando com ela, é ter esse diálogo para saber o que está acontecendo ali na vida dela, é acompanhar mesmo, né? Quando ela posta alguma coisa que é legal, eu sou o primeiro a curtir e falar para ela, gostei, ficou bom, né? Mas quando ela posta alguma coisa que não é tão legal, opa, vamos parar? Né? Outro dia ela postou uma coisa lá fazendo uns sinaizinhos com a mão que imitava um revólver, né? Mas imediatamente eu olhei para ela e falei, olha, não gosto disso. Né? Ela, por quê? Eu falei, daí eu fui explicar a minha razão de não gostar, tal. Automaticamente ela falou, pai, realmente não é legal. Né? Foi lá e apagou o vídeo. Tá? Então, é conversa, é poder estar com eles, acompanhar o que eles estão fazendo. E eu espero, ela tem 10 anos, né? Mas eu espero que mais lá na frente ela esteja fazendo isso também, né? Então, é uma experiência que eu estou vivendo e eu quero passar coisas boas para as pessoas. Então, acompanhar, conversar com as pessoas. Tá, tudo bem? Voltou? Eu não estou escutando. Ouvindo. Fiquei sem som aqui. Está me ouvindo? Tô... Wagner, faz um joia, se você estiver me ouvindo. Eu estou te ouvindo no Facebook. Pessoal, vocês estão ouvindo aí? Como que tá? Ou é minha internet que tá ruim? Tá ouvindo aí, amor? Pessoal, então, olha, deixa eu falar aqui para vocês. Enquanto eu não consigo ver ouvir o Wagner de volta, se o Wagner não estiver me ouvindo, sai, Wagner, e volta de novo. Tem o pessoal interagindo aqui com umas colaborações muito importantes. Ó. A Luaci está falando que o problema está aí na falta de diálogo entre pais e filhos, e muitas vezes os filhos não aprenderam a ouvir os pais. E a Eutália, boa noite, Eutália, tudo bem? Boa noite, Aida. Teve uma pergunta que a Eutália fez, querendo saber, eu estou tentando achar aqui, a idade certa. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei o que aconteceu aqui no meu som que sumiu, estou tentando pedir ajuda aqui para os universitários. Voltou? Tá travando o meu, Dá? Ó, eu tô tentando achar a pergunta aqui. A Deolinda falou que tá travando. Ô, Wagner, sai e volta de novo. Enquanto isso, eu vou lendo as perguntas aqui. A Eutália fez uma pergunta da idade certa. Eutália, eu vou descobrir aqui junto com você, porque é uma pergunta bem pertinente. Só que veio outros comentários aqui, eu não estou achando. Tá, achei. Qual que é a idade ideal para introduzir tablets e celulares para as crianças até 7 anos? Aí você fez uma pergunta. Estou aguardando, tá, Wagner? Está me vendo pelo Facebook? O pessoal do Facebook aguarda só mais um minutinho. Que esse horário, gente, a internet, ela oscila, ela cai. O Wagner estava contando para mim, que eu achei muito engraçado, que ele atendeu até 6h30 e a hora que ele chegou na casa dele não tinha luz. E aí, como que faz live sem luz, né? Ô Wagner, vamos ver se mandou o convite aqui para mim. Pera aqui que eu não consigo nem sair agora e nem entrar. Aqui, que é minha...
a minha assistente aqui de live, achei. Agora o Wagner, acho que agora ele vai entrar. A Deolinda falou que travou tudo. Só um minutinho, pessoal. Aí! Voltou. Aí, tudo bem. A Deise falou que só eu que estou travando. Se tiver alguma diferença, vocês vão falando pra gente, tá, gente? A Eutália perguntou qual que é a idade para as crianças utilizarem o tablet. Tá, eu vou falar a minha opinião, tá? Eu não gosto de ter uma idade certa, tá? Eu acho que vai depender da quantidade que esta criança fica. Então, pode ser um bebezinho e ela pode mexer num tablet, desde que ela mexa um pouco, mas ela consiga interagir com outras pessoas, que ela consiga falar com outras pessoas, tá bom? Brincar, fazer outras coisas, certo? O Vânia está vindo um monte de mensagem aqui falando que está sem som. É isso? Vocês estão me escutando? Quem que está sem som? Agora voltou. Voltou? Voltou. Tá, então vamos lá, eu vou falar de novo, né? Então, assim, eu não gosto de falar uma idade correta, mas eu gosto de falar, assim, que todo mundo pode usar o celular, porém, a gente precisa ter um tempo adequado para esta criança mexer nesse celular, né? Então, ou no tablet. Ficou 10 minutinhos lá no tablet, então 10 minutinhos para brincar fora do tablet, 10 minutinhos para conversar com o pai e com a mãe, entendeu? Não é só ficar no eletrônico. Ele precisa ter outra vida além disso, né? Essa criança, ela não pode entender que a vida dela vai ser no aparelho eletrônico. Pelo contrário, aquilo vai ajudar ela, mas ela vai ter uma vida muito maior fora disso, né? Quantos de nós não cresceu correndo pela rua? Quantos de nós não cresceu brincando por aí, né? Essa criança precisa disso. Ela não pode ficar só paradinha e mexendo os polegares lá para mexer o celular, tá bom? Então, idade correta, não sei se existe. O que existe é um equilíbrio nesse tempo, que ela pode usar, mas ela precisa ter mais tempo para fazer as coisas além do celular. Entendi. Pessoal, vocês interagem com a gente. Na verdade, é uma conversa e vamos continuar, tá? Eu tenho uma outra pergunta. Pode ir. Muitas vezes, nós vivenciamos nossas maiores dores acompanhados ou interagindo com o telefone celular. Apesar da ilusão dos múltiplos contatos, nós estamos mais sozinhos do que nunca. Com isso, acabam passando despercebidos sinais de depressão, tristeza profunda, até pensamentos suicidas. Como perceber esses sinais? Olha, nas redes sociais isso é muito difícil, tá? Por quê? Porque normalmente as pessoas elas postam somente os extremos, né? Ou quando morreu alguém que a pessoa coloca lá luto, e aí todo mundo vai querer saber o que aconteceu, né? Ou quando ela está muito feliz, né? E o que mais acontece? As pessoas só postam as coisas felizes e elas escondem o que está realmente acontecendo com ela, né? Então, às vezes você precisa... você está lá postando e está postando só coisa boa, é só coisa legal, é só bom dia, é só boa noite, porém, tem dia que você não está legal, e isso é natural, né? Então, você não vai colocar lá assim, gente, hoje eu estou mais ou menos, né? Então, a realidade que as redes sociais passam para nós é uma realidade bem virtual, porque a gente não sabe o que está acontecendo na realidade. E essa realidade aí, ela pode estar vindo com muito sofrimento, muita solidão, muita tristeza. Então, olhar para alguém através das redes sociais é muito difícil, né? Sem contar que nós temos as pessoas que vivem em função das curtidas, né? Eu já conheci pessoas que todos os dias postam pelo menos uma foto, né? E ficam esperando para ver quantas pessoas vão curtir, certo?
Coitada, se ela depender de mim, então ela está perdida. Porque eu olho todos os dias nas redes sociais, mas eu não curto tudo, né? E tem gente que passa e nem olha. Ele viu que é foto, clicou, né? Então, é muito complicado isso, né? Não é real, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Se a pessoa está postando coisas de uma vida muito perfeita, cuidado, porque essa vida provavelmente não está tão perfeita assim. Né? É preciso tomar cuidado. Então, a gente precisa entrar em contato com essa pessoa, precisa saber se realmente está tudo bem, né? É que assim, é complicado, porque a rede social, às vezes você tem lá 1.000, 2.000, sei lá quantos mil seguidores, né? Porém, eles não são os teus amigos de verdade, né? Não são aqueles que estão te acompanhando todos os dias, aqueles que convivem com você. E aí, a pessoa só olha aquilo que está ali na tela. Ela não sabe o que está acontecendo com você. Vou dar um exemplo bem básico, né? A pessoa vai viajar e posta foto de tudo que está fazendo lá na viagem. Tudo, né? Ela vai tomar banho, ela tirou a foto do chuveiro, ela, né? Enfim, tudo, né? Só que ninguém sabe quanto que ela pagou naquela viagem, se ela parcelou, se ela conseguiu pagar, se ela se endividou, entendeu? Então, tá vendo como que não é real? Né? A pessoa às vezes colocou tudo aquilo só para disfarçar, falou, gente, está tudo bem, né? Mas por dentro dela tem as preocupações, tem as coisas ruins que estão passando. Então, a gente precisa prestar bastante atenção no que acontece nas redes sociais. E como acaba gerando uma dependência, as pessoas precisarem postar para se sentirem importantes, ter autoafirmação. E isso, nem um momento positivo, já mostra um sinal de que a pessoa está precisando de atenção. Isso. Quando uma pessoa começa a postar demais e ela não... tudo ela posta, sabe? Aquela pessoa assim que ela levantou, ela postou, ela foi fazer café, ela postou, sabe? Assim, tudo que ela está fazendo, ela tem que postar. Provavelmente essa pessoa está passando por um problema de carência, de solidão, né? Até mesmo de aceitação, ela não está conseguindo, tá? Então, é preciso olhar para ela, tem algum problema aí, né? Porque o natural não é que a gente não pode postar as coisas, a gente pode, porém, eu tenho muito na minha vida assim, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Postar demais é ruim, viver em função disso é ruim. Então, eu posso postar desde que esteja dentro dos limites. Tem dia que eu posto, tem dia que eu não posto, e tem coisas que a gente mostra para as pessoas e tem coisas que não precisam mostrar, né? Tem coisas que são muito particulares, não precisam estar nas redes sociais. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, sim. E se preservar também, né? Sim, com certeza. Olha, eu tenho várias perguntas para fazer, então vou tentar aproveitar o máximo do nosso tempo. Tá. A Jana está fazendo uma contribuição falando que provavelmente aquele momento traz uma sensação de bem-estar, mas o equilíbrio vem atrás do conviver com as alegrias e as decepções. Perfeito, é isso mesmo, né? Eu tenho que saber dosar, né? E equilibrar dentro de mim aquilo que é bom e aquilo que não está bom, né? Porque todos nós temos. Ninguém é 100% feliz e ninguém também está 100% triste. Todos nós temos que buscar esse equilíbrio para ficar em paz com a gente mesmo. Verdade. Os recursos digitais predispõem a um excesso de exposição e, consequentemente, elevando os níveis de estresse. Quais os recursos que a psicologia recomenda para uma convivência com a tecnologia de uma maneira saudável? Primeira coisa, a psicologia vai falar assim que pelo menos 1 hora por dia você precisa desligar o seu celular. Né? Na verdade, mais uma vez a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Eu posso estar atento? Posso, mas eu preciso fazer outras coisas, porque eu tenho uma vida que é muito maior do que a tela do celular, por exemplo. Eu estou falando no celular, mas computador, tablet, enfim, né? Todos os recursos aí, né? Eu posso estar ligado no celular, mas eu tenho que viver também, certo? Eu fico impressionado quando a gente vai, por exemplo, num casamento, né?
onde as pessoas estão mais preocupadas em tirar a foto do que apreciar a noiva que está entrando, escutar as músicas que estão tocando, ver os padrinhos. Elas não estão mais ligadas no que está acontecendo. Elas querem tirar foto para postar que foram no casamento, né? Então, perdeu-se a noção, né, de que a gente tem que aproveitar os momentos e não só tirar foto deles, né? Então, tem que cuidar disso, né? O exagero vai fazer mal, né? Você sai na rua hoje, qualquer coisa que acontece, né, na rua, tem um monte de gente tirando foto, né? Para quê? Não precisa tirar foto de tudo, né? Às vezes a pessoa caiu lá, escorregou, caiu, tem um que tirou foto para poder postar, né? Por que isso? Então, assim, é preciso sim se desligar. Estar conectado o tempo inteiro estressa, né? Você está deitado na sua cama, é um domingo, mas você está lá recebendo mensagem, não sei o quê. O que acontece? O seu cérebro não desliga. Então, você vai entrando num nível onde o seu corpo não responde mais, porque ele não para. E aí, como é que você faz? Né? Então, é necessário parar, sim. Né? Parar para comer, parar para tomar um banho, parar para conversar, parar para namorar, por que não? Não é verdade? Então, assim, precisa. A gente precisa ter uma vida além do celular. Né? E nessa pandemia, acredito que muita gente está sofrendo com isso. Por quê? Porque é o único meio, né, que a gente tem de contato hoje. Então, você precisa conversar com alguém, WhatsApp, chamada de vídeo, enfim, né? E aí, você fica o tempo inteiro conectado, o tempo inteiro. Então, a gente precisa, assim, parar, respirar e buscar esse equilíbrio mais uma vez. Tem horas que eu estou no celular, mas tem horas que eu estou vivendo a minha vida, porque senão a gente não aguenta o tranco, não. Verdade. A Adriana deu uma dica. Ela falou que desligar o Wi-Fi na hora de dormir ajuda muito. Tem dado certo para ela. Perfeito, isso é ótimo. A Angélica está falando que eu sempre esqueço de tirar foto. Só lembro depois que acabou. A Angélica já é o oposto, né? A Deise está falando que os diretores nessa pandemia ficam o tempo todo conectados por mensagem, orientações de trabalho, e isso gera um estresse muito grande, né? Ô, Vânia, e sabe o que eu percebo? As pessoas estão perdendo a noção do tempo. Né? Não sei se você consegue perceber isso, porque assim, é domingo, 3 horas da tarde. Uma pessoa normal, que não está no momento de trabalho dela, porque tem gente que trabalha no domingo, né? Mas uma pessoa que não está trabalhando, ela está em casa, está de folga. O que ela vai fazer 3 horas da tarde? Vai descansar, não é? Pelo menos na minha cabeça é isso. Uma pessoa que está de folga no domingo, ela vai descansar. De repente, você olha para o celular, tem lá uma mensagem de um professor falando como é que faz isso, como é que faz aquilo, né? Então, assim, as pessoas perderam a noção do tempo, né? Eu estou em vários grupos da escola, né? E eu sei da dificuldade dos pais, por exemplo, que trabalham às vezes o dia inteiro e vão fazer as atividades com o filho à noite. Porém, eu acho que o filho, 1 hora da manhã, não está fazendo atividade, né? Mas o celular está tocando, porque tem pai mandando atividade, certo? Então, a gente precisa saber dosar as coisas também, né? Horário de trabalho é horário de trabalho, mas eu preciso deixar o meu horário de descanso, porque senão o meu corpo e a minha cabeça não vão aguentar. Então, é muito importante isso. Verdade. Eu teve uma amiga que aquela que eu falei do suicídio, tentaram dois adolescentes, ela está muito preocupada e gostaria de ideias de como poderia formar uma rede de apoio para ajudar essas crianças, para poder colaborar, crianças não, adolescentes que estão vivendo esse momento que as famílias não estão enxergando o abandono digital, né? E ela quer saber de que forma que pode colaborar com seus alunos e a escola pode fazer essa contrapartida nesse momento tão difícil que nós estamos vivenciando.
Ó, esse é um grande problema, tá? Porque, assim, está todo mundo sobrecarregado, né? O professor está completamente sobrecarregado, porque ele está postando aula, ele está elaborando aula. Não que a gente já não fizesse isso, mas é que na forma digital ela é mais difícil, ela é mais complexa, né? E aí tem muitos mais detalhes. Eu fico pensando assim, quando eu ia preparar a aula, para ir para a sala de aula, eu não gastava tanto tempo como eu gasto para gravar uma aula, por exemplo. Né? Então, leva-se muito mais tempo, a pessoa vai ficando muito mais cansada. E aí, ele não consegue, muitas vezes, prestar atenção naquela criança. O ideal seria a gente abrir um espaço, né? O professor abrir esse espaço para ele olhar para esse aluno e sentir, está acontecendo alguma coisa? Tá. Aí sim eu já ia entrar naquele processo de rede que a gente já conversou antes, né? Que aí eu teria que ter o apoio, né? O professor sentiu alguma coisa, aí já vai buscar, seja na coordenação, seja numa equipe multidisciplinar, aí a gente tem que buscar a rede, porque sozinho é praticamente impossível, né? Eu fico pensando assim, o professor do ensino fundamental 1, ele é um professor diante de uma turma, né? Imagina no Fundamental 2 e no ensino médio, onde são vários professores passando por várias turmas, ou seja, muitas vezes o professor ele não consegue nem saber quem é o aluno dele, né? E aí, de forma online, é mais difícil ainda, porque você não tem esse contato cara a cara, né? Você só vê ele na tela e olha lá. Então, fica muito difícil saber o que está acontecendo com o aluno. Porém, se percebe alguma coisa, o ideal seria fazer uma personalização do trabalho, né? Entrar em contato com esse aluno, começar a conversar com ele, né? Enfim, acolher esse aluno, abrir um espaço para que esse aluno possa falar e aí conseguir direcionar ele para algum tipo de trabalho. Mas isso está sendo muito complicado por conta da sobrecarga de trabalho de todo mundo. A Dani está falando aqui que o tema é muito importante porque nós estamos num momento muito delicado, né? Tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. É a prática da vida real. A Yolanda, do Facebook, ela está falando que ela tem a impressão que estamos deixando a vida construtiva para viver algo digital. Muito vazia, mas cheia de supostas novidades. Como que é difícil, né? Antes... A Deise aqui colocou, eu li agora num comentário, né? A gente não teve tempo nem de conhecer os alunos desse ano. Não é? Então, eu dou aula para todos os alunos lá da escola agora, por conta da pandemia, aí a gente conseguiu distribuir para todos os alunos, certo? Mas eu não sei quem são os meus alunos. Muitas vezes eu vejo a carinha deles lá na foto, mas eu não tenho contato com ele, eu não sei nem como que é a voz dele. Né? Então, está muito complicado. A gente precisa desse vínculo presencial. Né? Não dá para ficar só online, não, porque é muito complicado. Olha, a Cristiane está falando, fez um textão aqui, ó, no Facebook. Li dias atrás essa frase. Eu diria que a grande lição da pandemia é esta: nada substitui ensino presencial. Ao contrário de ideias e especulações antigas sobre a revolução do ensino provocado pelas novas tecnologias, o que se verificou foi que esses meios podem ser auxiliares extraordinários, mas que o contato direto é insubstituível. Parabéns. Muito bem, muito bem. Ó, a Zuleika está falando que ela tem 32 crianças, mas não sabe o nome de todas. A Deise está falando que na escola tem turmas de P4, que não deu para conhecer. Então, esse momento, além de não conhecer os alunos, eles precisam da gente. Então, muitas emoções, né? Querer ajudar e não poder, não ter o conhecimento para ajudar melhor. E nós sabemos que a convivência é tudo, né? Vânia, a gente que está na educação infantil e no Fundamental 1, principalmente,
qualquer tipo de trabalho que você faz, você consegue sentar com o aluno e escutar ele, né? Lá na sala de aula. Então, qualquer coisa, você vai passar um texto no quadro, você consegue abrir um espaço para escutar o teu aluno, né? Hoje, dessa forma, a gente não tem esse contato. Então, fica faltando, né? O aluno, ele aprende, eu vou usar esse termo assim, eu quero que todo mundo me entenda. O aluno, ele consegue aprender a ler e escrever, mas ele não consegue vivenciar o que ele leu e escreveu, porque ele está só com a tela, né? E isso é muito preocupante. Então, o ensino presencial, ele não pode ser substituído de jeito nenhum. Eu entendo que, nesse momento, nós estamos todo mundo improvisando para não parar tudo, né? Mas logo, logo a gente precisa retomar, quando tiver tudo certo, nós precisamos retomar para que possa ter esse contato de novo, porque senão as nossas crianças vão sair perdendo. Wagner, a nossa conversa está maravilhosa e o tempo está acabando. Sobre tudo isso que você falou agora, uma coisa é muito clara, corroborando com a contribuição da professora Cristiane. Foi provado para a sociedade a importância do educador, do professor, e foi provado também que a internet não é tudo na vida das pessoas. E nós temos que saber como usá-la da melhor maneira. E é um exercício, né? A professora Adriana falou, desligar a internet. A Ana Cássia está falando aqui que a escuta é muito importante. Então, dar tempo a todas as coisas. E, Wagner, vou deixar você finalizar, que nós temos 4 minutinhos. Eu não acho, eu tenho certeza. Nós precisamos de mais lives para poder falar de mais sobre esses assuntos, porque são muito importantes. Nós não conseguimos resolver em 1 hora algo que está acontecendo há 6 meses. Vânia, vou falar assim, que a gente só precisa agora abrir o coração para escutar o outro. Tá? Isso é muito importante. Seja virtual, seja presencial, a gente precisa estar disponível para acolher o outro sem colocar nenhum empecilho, sem julgamentos. Tá? Essa é uma coisa que nós todos estamos aprendendo com essa pandemia e precisamos aprender e pôr em prática. Escutar o outro sem julgar. Aí a gente consegue levar as coisas com mais leveza. A professora Adriana falou que equilíbrio é o segredo. A professora Deise fez um relato de uma aluna que demonstrou, através de desenhos, de símbolos, né, a tristeza. E assim, olha, vai ter inúmeros exemplos. E eu queria dizer uma coisa para os adultos. Nós falamos muito das crianças, dos adolescentes. Todos nós precisamos ter uma educação digital, ter o tempo para você, para a família, para a internet, porque é muito importante se atualizar, mas acima de tudo, ter o discernimento de todas essas coisas para ter uma vida com qualidade. E a nossa conversa em 2 minutinhos. A Marinês gostou muito da conversa. Eu agradeço a todos que estiveram aqui. Wagner, como sempre, é maravilhoso estar com você. A Marcilene também. Deixa eu mandar um beijo. Deixa eu mandar um beijo. Tem minha mãe, o Wanderson, a Josi. Mamãe, tá de parabéns, viu? Wagner é show. Olha, eu quero dizer para vocês que nas próximas lives estaremos conversando, chamarei o Wagner novamente, porque nós precisamos cuidar um dos outros, precisamos ter uma rede de apoio. Não é verdade, professora Adriana? Eu fiz uma live com ela e nós falamos sobre isso. A Silvinha está dando parabéns, falando que a live é muito interessante. E antes que caia na nossa cara, um beijo no... A Ivete está falando que é meu. Beijo. O pessoal está dando... agradecendo você.
Beijo, Silvia, o pessoal do Chiquinho. Dona Maria, obrigado pela presença. E eu quero agradecer a todos. Marcilene, obrigado por você emprestar o Wagner pra gente, tá? Ela tá aqui na minha frente, ó. Fique com Deus, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigada a todos.